pessoal, hoje a gente vai conversar sobre substantivo e para situar vocês, eu vou lembrar que dentro de gramática a gente tem o estudo da fonética, sintaxe, semântica, pragmática e morfologia. Estamos em morfologia. Aí eu disse também que em morfologia a gente estuda a estrutura, a formação e a classificação de palavras. Estamos na classificação das palavras. E eu disse também que na classe de palavras, os grupos são 10, os grupos de palavras, ou também chamados classe de palavras, e esses 10 são substantivo, adjetivo, artigo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Estamos em substantivo, então grupo nominal, substantivo. Vocês já sabem, já estão bem situados agora, e vocês já sabem que substantivo serve para nomear, então tudo que tem nome é um substantivo. E aí que esse é o ponto de vista semântico. Então, do ponto de vista da semântica, do significado, substantivo é a palavra que serve para dar nome. Vocês vão saber nas próximas aulas, quando a gente estudar a sintaxe, que o substantivo dentro da frase, ele normalmente exerce a posição de núcleo do sintagma. O que é núcleo, Jane? Só para adiantar, como eu disse, a gente vai estudar futuramente, o núcleo seria a parte mais importante. Então, aquilo que traz um conteúdo, aquilo que traz a informação, que carrega a informação mais importante daquela frase, tá bom? E do ponto de vista morfológico, é interessante a gente saber, aliás, é o foco da nossa aula, que o substantivo é uma palavra variável, uma classe de palavras variável. O que isso significa, Jane? Que varia, Classe que varia. Então, é uma classe que é modificada a partir de alguns critérios. É uma palavra que sofre flexão. Flexão de gênero, número e grau. É sobre isso o nosso vídeo de hoje, tá bom? E aí, então o substantivo sofre flexão de gênero. O que é o gênero? A gente sabe que existe o gênero masculino e o gênero feminino. Então, na língua portuguesa, a gente tem dois gêneros. Exemplo, menino, menina. Então, termina com o masculino, termina com a feminino. Mas também existe professor, professora. Então, professor não termina com o. Tem uma terminação, vamos dizer assim, neutra, e professora acrescenta o A novamente, tem um feminino. Então, o padrãozinho é o feminino ser acrescentado à palavra masculina, Ou você trocar o ou você acrescentar. E também temos homem e mulher, que são duas palavras completamente diferentes, Você não muda um pedaço, você muda a palavra inteira. Então, observem que nesses três exemplos nós temos duas palavras, uma para o masculino, uma para o feminino. Então, são duas palavras diferentes. Então, isso a gente chama de substantivo biforme. Então, substantivo que tem duas formas, bi de dois, forma de formas, um substantivo que tem duas formas, tá bom? E aí, gente, só isso? Nunca só isso, a língua portuguesa é muito rica, A gente também tem estudante. Estudante, sim. O estudante, você, a estudante, você também, Acredito que tem homens e mulheres assistindo aqui. Então, quer dizer, eu tenho o estudante, a estudante. Observem que eu tenho a mesma palavra. A palavra não sofre alteração, mas ela pode receber um determinante masculino ou um determinante feminino, O artigo masculino, o artigo feminino. E isso vai me indicar qual é o gênero. Então, é uma palavra uniforme, porque ela tem uma forma só. Só que essa forma, ela recebe dois artigos. Ela pode indicar os dois gêneros. Por isso a gente diz que é uniforme comum de dois. Comum aos dois gêneros, tá bom? Só que daí também você tem vítima, Aquela pessoa, a pessoa também, a vítima do coronavírus. Então, peraí, a pessoa, a vítima, não sei se é homem, não sei se é mulher. Por que eu não sei? Porque eu não posso dizer o vítima nem o pessoa. A pessoa, a vítima, a criança são palavras que não aceitam modificação, são palavras que não têm gênero. Então, sempre elas vão receber o artigo feminino, mesmo quando elas se referem a alguém masculino. Nesse caso, é uma palavra também uniforme, assim como estudante, porque só tem uma forma. Vítima, pessoa, criança, não tem criança, não tem vítima. Mas é uma palavra que não recebe os dois artigos. Então, é uma palavra que a gente chama de sobrecomum. Então, o substantivo uniforme sobrecomum. Por que sobrecomum? Sobre no sentido de além. Ele é além do comum. É algo que quase não acontece na língua. É algo que é diferente. Tá bom, pessoal? Nossa, já, então, no fundo, até que foi simples, Não foi. Tem o epiceno ainda. O que é o epiceno? Cobra. Cobra macho, cobra fêmea. A palavra é a mesma, mas você precisa acrescentar, indicar se é macho ou fêmea. Nesse caso, a gente chama de animais. Então, de animais, não, desculpa, de epiceno. Então, os animais existem, substantivos animais, que se referem a animais que são substantivos epicenos. Então, nós temos aí 4 variações. Temos substantivos biformes, uniformes comum de 2, uniformes sobrecomuns e temos os epicenos. Para dificultar um pouquinho, vamos pensar que os biformes existem muitos como homem e mulher, que as duas formas não são exatamente equivalentes, apenas muda o artigo final. Nós temos duas palavras completamente diferentes. E aí é difícil você saber, você precisa, vamos dizer assim, decorar. Então, você tem, por exemplo, cavalheiro e dama. Não tem cavalheiro e cavalheira, dama e dama. Cavalheiro e dama são duas palavras completamente diferentes. E para isso tem tabelas, infinitas tabelas e listas. Vocês podem consultar na internet, podem consultar livros, podem ver a nossa tabela aqui. Vou deixar para vocês uma tabela aqui.
Dá um print aí, eu não vou ler a tabela inteira, porque eu acredito que não seja interessante a gente usar o vídeo para memorizar, até porque não tem como, né? Memorização é algo individual. Então eu acho que isso vocês podem consultar, e eu queria aqui, nesse espaço que a gente tem, eu tinha proposto para vocês, né, falar as regras normativas, que foi o que eu acabei de fazer, mas também discutir, refletir como a língua é usada na prática, como ela realmente acontece, é isso que a gente vai fazer agora. Exemplo 1. Quando a gente tem a palavra grama, ou a palavra caixa, ou a palavra cabeça, são palavras que elas não mudam, então não existe gramo, não existe cabeça. Existe grama, existe cabeça. Mas são palavras que aceitam feminino e masculino, porém elas sofrem uma alteração semântica. O que é isso? Mudança de significado. Alteração, mudança semântica de significado, uma mudança de significado. Então, quando eu digo, por exemplo, a grama, eu estou me referindo a um mato. Quando eu digo o grama, eu me refiro à quantidade. E por isso que daí você tem a pessoa que vai lá pedir um queijo e fala assim, eu queria 200 gramas de queijo. E a pessoa fala. Pessoal que tem preconceito linguístico, né? Nossa, 200 gramas de queijo. É cavalo, por acaso, para comer mato? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm preconceito, né? Porque elas sabem, essas pessoas que fazem isso, elas sabem que grama, o feminino de grama, ele se refere ao mato, e o masculino é que se refere à quantidade. Então, o correto, dentro da gramática normativa, mais adequado na gramática normativa, seria falar, me vê 200 gramas de queijo. Isso tá certo assim, como eu acabei de falar, diante da gramática normativa, que é essa que a gente estuda aqui, essa que é vestibular, o certo é 200 gramas de queijo. Porém, no dia a dia, é claro que as pessoas falam de outra forma, e isso não vai afetar, todo mundo entendeu o que a pessoa quis dizer, né? Que ela não tá pedindo grama, ela tá pedindo queijo. Então é isso que a gente chama de preconceito linguístico, né? Dependendo do contexto, você encrencar com uma pessoa por um motivo que, na verdade, não é um motivo, tá bom? Cabeça. Você tem a cabeça, que é a parte do corpo, e você tem o cabeça, quando você se refere a um líder. Então, outra palavra que sofre alteração semântica de acordo com o feminino ou masculino. E aí, para ficar um pouco mais interessante ainda nessa discussão, eu queria pensar com vocês como que se dá, né, essa questão da representação do gênero na nossa língua. Então, muito além do que uma letra A ou uma letra O ou nenhuma letra, ou de duas formas diferentes, né, a gente sabe que a representação do homem e da mulher na língua é completamente diferente. É isso que é interessante. Por quê? Porque a gente tem que ter um pensamento crítico e perceber como funciona, né, como as notícias circulam. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pensar no dicionário. Vocês não têm o hábito de consultar dicionário, eu sei, porque quase ninguém tem. Mas vocês vão fazer isso hoje. Vão pegar o dicionário e vão procurar a palavra professora. Vocês não vão encontrar. Como não, Jane? Não existe? Pois é, não existe. Olha que impressionante. Não tem a palavra professora. É inacreditável, né? Eu fico chocada. Por que que não tem? Porque o dicionário, ele reúne as palavras masculinas. Então, as palavras que existem, a versão masculina e feminina, que são semelhantes, né? Como professor, professora, menino, menina, ele coloca apenas as masculinas. O que é um absurdo, porque daí é como se a feminina não existisse, como a masculina fosse mais importante, não tem nenhum sentido, na verdade. E aí você vai dizer assim, Jane, claro que tem sentido, imagina só ficar imprimindo tudo duas vezes, que absurdo, ficar gastando folha, o mundo tá aí, desmatamento, nanã. Acontece, vários fatos acontecem, né? O primeiro deles é que hoje em dia, né, pra gente falar da nossa época, hoje em dia a gente tem dicionários online, muitos dicionários online. E o que acontece é que muitos deles ainda não incorporaram o feminino. Então quer dizer, se o dicionário é online, eu não estou pagando, eu não estou tendo uma impressão a mais, eu não estou tendo um livro que vai ficar excessivamente grande, qual é o problema de eu acrescentar essa entrada feminina? Quer dizer, é uma opção. É uma opção política, uma opção social, uma opção que tem suas raízes históricas, a gente tem que refletir sobre isso, né? Por que que não tem ali o feminino? E outra questão, isso atrapalha. Quando a gente vai estudar outra língua, por exemplo, isso não acontece só na língua portuguesa, né? Naturalmente acontece em outras. Eu mesma, uma vez, no início da minha primeira graduação, eu estava pesquisando uma língua, eu estudava outras línguas, e tinha uma palavra num texto que eu não tinha a mínima ideia do que era, mas era a mínima. Eu não sabia nem se aquela terminação era de substantivo, se era de adjetivo, se era de verbo, eu não tinha a mínima ideia. Eu não conseguia achar a palavra no dicionário. Procurei, não achava. Não é possível, essa palavra não existe, o que está acontecendo? Até que, não lembro como, eu descobri que a palavra era simplesmente uma palavra no feminino. Eu falei, gente, não existe. Quer dizer, aquilo atrapalhou meu estudo. Por quê? Porque a palavra não existia. Quer dizer, a palavra existe, mas é como se ela não existisse. Para a gente ir um pouco mais além, existe uma coisa, não sei se vocês conhecem, que chama VOLPE. VOLPE é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. O VOLPE tem um site. Nesse site você coloca lá a palavra para você saber se ela já foi incorporada, se ela faz parte do vocabulário da língua portuguesa. E aí, se você escrever a palavra professora, sabe o que acontece? É impressionante. É impressionante. Gente, é uma coisa que, assim, impressionante. Como é público, eu vou colocar pra vocês aqui. O que acontece? Quando a gente coloca a palavra professora, olha o que acontece. Você não tem nenhum substantivo feminino. Tá vendo esse SM embaixo da palavra? Significa substantivo masculino. ADJ significa adjetivo. Então, quer dizer que quando eu pesquiso uma palavra feminina, eu tenho várias palavras derivadas dela, mas eu não tenho uma palavra. Quer dizer, a palavra feminina não faz parte do vocabulário da língua portuguesa, que teoricamente seria o conjunto de todas as palavras da língua portuguesa. A palavra professor não faz parte, mas palavras derivadas dela, que são masculinas, aí faz parte. Então não é um pouco estranho isso? E para ir mais além ainda, como é a representação, como eu disse para vocês, como é a circulação da representação masculina e feminina na sociedade? Há um tempo atrás, quando tínhamos uma presidente feminina, uma
a Dilma, ela ficou nervosa um dia, jogou umas coisas, enfim, fez um barraco lá. E saiu na capa da revista, claro, né? Era presidenta, é outra discussão que a gente não vai entrar nesse vídeo. E nós temos ali uma revista, e nessa revista, a capa, a manchete bem grande era As Explosões Nervosas da Presidente. Então, quer dizer, as explosões nervosas, de fato, ela ficou muito nervosa. E aí que você tem na mesma época um homem, também muito famoso, eu não me lembro bem, acho que era jogador de futebol, mas era um homem. E esse homem ficou muito nervoso também. Sabe como é que era a capa da revista? Na mesma época. O Dom da Folha. Gente, eu não tô inventando, não é exemplo. É um exemplo, mas não é inventado. É um exemplo real, aconteceu. Eu tenho as capas salvas. Tenho. As Explosões Nervosas, o Dom da Folha. Então, quer dizer, quando um homem tem uma atitude, ela é de um jeito caracterizada. Quando é mulher, a mesma atitude é de outro jeito representada. Isso não é, no mínimo, estranho? Então, isso é pra gente perceber como a língua funciona, como ela é usada, como ela vai moldar as características. Então, uma mulher, ela é nervosinha, ela é estressada, ela tá de TPM. O homem não, o homem é líder, ele sabe se impor. Ele é autoridade, ele tem autoridade, ele sabe se fazer respeitar. Então, quer dizer, olha a diferença como isso, como as notícias circulam. E para pensar também, não só nisso, mas como a mulher geralmente é representada, normalmente as informações se referem às questões de beleza, questões de estética, questão de corpo. Você tem aí também, de novo, um fato verdadeiro, não é inventado. Uma menina, uma atriz, né? Uma atriz, ex-atriz mirim, estava circulando aí na vida em algum evento, e a notícia, a manchete, não era. Essa atriz era uma atriz que foi uma das mais jovens a concorrer ao Oscar. E como é que era a notícia? Fulana, ou uma das mais jovens a concorrer ao Oscar, foi ao evento tal. Não, não era assim, a notícia era: Fulana, ex-atriz mirim, vestiu uma roupa sensual no evento. Gente, a menina concorreu ao Oscar. Uma das mais jovens do mundo a concorrer ao Oscar. E a notícia não é essa. A notícia é que ela vestiu uma roupa sensual. Quer dizer, o que importa? Importa que ela vestiu uma roupa sensual. É isso que importa. A roupa que ela tá vestindo, a estética dela. E no homem não é assim. Então, geralmente, quando você tem um homem, o que é indicado? Qual é a profissão dele? O homem neurocirurgião, o homem que descobriu tal forma. Então, quer dizer, o homem sempre vem ali com alguma capacidade intelectual associada com alguma profissão que ele exerce. A mulher não, é como se ela fosse desprovida disso, ela não tem capacidade, ela pode, quando muito, ser bonita. Então, você não tem a profissão que ela exerce, ninguém nunca sabe, você não tem ali algum prêmio que ela ganhou, algum trabalho que ela fez, alguma capacidade intelectual, não. O que você tem é sempre a questão da beleza. Então, gente, tudo isso, e pra mostrar pra vocês, aliás, que isso não é paranoia minha, que isso não é nossa, Giane, tá? Não, eu queria mostrar pra vocês uma questão da FUVEST. FUVEST é um dos maiores vestibulares do país, ano passado, quer dizer, super fresco, atualizadíssimo. Em 2019 ela colocou uma questão de gênero, né? Sempre tem por aí. Essa questão de gênero da FUVEST, ela não perguntava qual é o feminino de capial, capioa, porque é uma coisa que quase ninguém vai saber, né? É muito útil, aliás. Então, quer dizer, ela não colocava esse tipo de questão. Não tô aqui menosprezando. Claro que existem pessoas que usam o termo capial e capioa. A minha questão é, isso você pode decorar, você pode memorizar, você pode principalmente consultar, né, livremente. A questão é, isso não é mais o que é cobrado, por quê? Porque não é esse tipo de construção que é o que vai estar moldando ali a sociedade. O que caiu nesse vestibular, vou trazer para vocês, estão vendo aqui? Então, isso aí. Vou deixar a questãozinha para vocês poderem consultar, dar uma lida, eu não vou ler, né, pode sair já, voltei. Seguinte, eu queria comentar com vocês essa questão. Essa questão é um anúncio de trabalho e vai dizer, traz a palavra escrita, né, trabalhador, e entre parênteses, então quer dizer, trabalhador, trabalhadora. Qual que vai ser a questão? Ali o anúncio está dizendo, a diferença precisa ser só uma letra. E o que ele está colocando? Quando ele diz a diferença precisa ser só uma letra, ou seja, a diferença tem que ser só gramatical, palavra trabalhador para se referir ao homem, masculino, palavra trabalhadora para se referir à mulher, feminino. Quando ele diz que a palavra precisa ser, a diferença precisa ser só uma letra, só uma diferença gramatical, ele está dizendo implicitamente que existe uma outra diferença, que é uma diferença social, que é uma diferença política, que a gente sabe, por exemplo, que muitas empresas não contratam mulheres, ou se contratam, não contratam para exercer os mesmos cargos que os homens. Então, quer dizer, a mulher é secretária e o homem é o chefe. Normalmente é assim. Gente, hoje em dia o mundo é moderno, as mulheres exercem já os mesmos cargos, cargos de chefe e liderança. De fato, um, que tem muita briga para isso, dois, que não tem tanto reconhecimento, mesmo quando a mulher está no cargo, a gente sabe que não tem muito reconhecimento, né? As pessoas questionam o seu poder, ou elas ficam surpresas. Nossa, mas você é um CEO, como assim? Quer dizer, não é normal, né? Não é comum. O que você fez para chegar aí? E outra que a gente sabe que também o salário, muitas vezes, mesmo quando é o mesmo cargo, a mesma função, o mesmo desempenho, às vezes a mulher tem até mais estudo, mais qualificação que o homem, o salário nem sempre equivale.
E aí não faz nenhum sentido, né, pessoal? Então, o que eu queria mostrar com essa análise, como eu disse, é uma questão da Fulvestre, não é da minha cabeça, não fui eu que tirei, não fui eu que inventei. Todos os exemplos dados aqui são exemplos reais, exemplos concretos que de fato aconteceram, não foram inventados para esse vídeo. Então, eu queria que você refletisse sobre isso, né, que é muito além, a diferença entre masculino e feminino vai muito, muito além do que letrinhas, né? Infelizmente ainda é assim, eu espero que mude, que vocês possam estar aí trabalhando para isso, tá bom?